trabalhar segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Pai Nosso, Pão Nosso. Você é convidado a fazer parte dessa mesa? E hoje eu quero falar um pouco sobre nossas queixas. Vamos falar um pouquinho sobre nossas queixas? Hoje eu queria dividir um texto com vocês sobre Jeremias, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: Tu, Senhor, me enganaste, eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censurar o tempo todo. Mas se eu digo não o mencionarei, nem mais falarei seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso. O mais engraçado nesse texto é o que a gente sempre faz. Nós temos sempre a mania de nos queixarmos de tudo e de todos. Principalmente quando tudo vai ao nosso desfavor. Quando nós lemos o texto aqui de Jeremias, eu não sei que horário você está lendo esse texto, mas hoje de alguma forma você já reclamou de alguma coisa. E quando nós muitas das vezes reclamamos de alguma coisa, pode até ser que a nossa reclamação seja justa ou, de certa forma, injusta em algumas questões. Exemplo, cheguei no meu trabalho hoje, que todos nós trabalhamos, acredito, e cheguei lá, o pão não estava do jeito que eu queria. O pão estava mais escuro, o pão estava mais claro. É uma reclamação justa? Muitas das vezes você chega em determinado ambiente, o ônibus está cheio. Claro, o ônibus é cheio. As empresas, o mercado, ele visa lucro, não a sua comodidade. E se você quiser um pouquinho mais de conforto, você tem que dispor de recurso próprio. Ou um transporte de aplicativo, ou em alguns lugares tem fretados que levam as pessoas em determinados locais. E a gente vai fazendo algumas queixas. É uma queixa sensata? É uma queixa justa? Aí cabe a nós fazermos o nosso julgamento. Mas aqui Jeremias, ele diz aqui no texto, ele conversando com Deus. Não adianta você querer se achegar até Deus e achar assim que Deus, olha, Senhor, excelentíssimo Deus, maravilhoso Pai. Não, esquece isso aí. Deus te vê pelado, não estou falando além da roupa, eu estou falando pelado, quem você é, a sua origem, a sua essência. Deus está te enxergando, Deus está te vendo, então não adianta você querer chegar com uma determinada perfeição ou com um nível de palavra para poder falar com Ele, que Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você quer dizer, Ele sabe o que você quer expor a Ele mediante o que? A sua demanda, a sua reclamação, a sua queixa. E no caso aqui de Jeremias, ele queixa porque ele desde pequeno, que ele foi escolhido no ventre da mãe dele, desde pequeno, ele sempre pregava coisas que eram desagradáveis ao povo. Mas como coisas desagradáveis ao povo? Por quê? O Senhor já tinha falado acerca de um juízo para o povo por causa da desobediência, certo? O povo não deu crédito. Esse juízo estava para chegar e duraria 70 anos. Jeremias foi incumbido de falar para o povo acerca do juízo. Poderia ser que o juízo não acontecesse? Poderia. Mas já estava determinado porque o povo não queria mudar, o povo não teve interesse em mudar. Deus é ruim? Não. Porque eu vou entrar num pensamento aqui conosco, para que nós, eu falo conosco não, para que nós possamos pensar juntos. O cativeiro, o exílio, acredito eu que foi uma benesse para mim hoje, para você hoje. Por quê? Outros povos tiveram a chance de conhecer ao Deus de Israel. Outros povos, outras pessoas que de alguma forma, por mais que não estivessem no contexto, no clérigo religioso em questão, mas eles estavam alinhados com os propósitos de Deus. E por mais que a liderança ela fosse falha,
o povo, ou seja, alguns do povo ainda mantinham-se fiéis à proposta de Deus, a obedecer, a entender o conceito da palavra do Senhor. E Jeremias aqui, ele viveu só por muito tempo, e ele reclama que sempre que falo é para gritar, que há violência e destruição. A palavra dele era sempre essa. Aí todo mundo fala assim que é o profeta do caos, né? Esse adágio, o profeta do caos. Só que ele mesmo, ele falava, eu não vou mais, não quero mais saber de falar com o Senhor, não quero mais saber de falar do Senhor. E aí no versículo 9 vai dizer o seguinte, ele não consegue, porque arde dentro dele como um fogo. Dentro do seu coração, dentro da sua mente, vamos pegar aqui o texto. Quando isso acontece, quando você não consegue mais resistir, quando você não tem mais palavras para orar, quando as suas queixas elas são diante de Deus sinceras, o próprio Deus se incumbe de trazer para você a mensagem que você precisa de falar. No Novo Testamento, fala que é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui é o próprio Deus tomando o entendimento de Jeremias. Em outras palavras, por mais que ele não queira falar, ele não consegue resistir, porque não é o que Jeremias quer falar, mas é o que Deus tem para transmitir para o povo. Mas o que isso tem a ver com as queixas? É que muitas das vezes nós somos colocados em situações ou circunstâncias que nós temos que transmitir algo do Senhor através da nossa atitude, da nossa postura, do nosso ir, do nosso vir, do nosso andar e deitar. Tem uma frase que eu ouvi dizer que diz assim, é verdade, que pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Afinando um pouco mais acerca da queixa, eu vou trazer para você uma outra questão. A questão maior é que nós temos 5 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Perdão, 4. Você é o 5º evangelho. Por que nós temos 5 e eu sou o 5º? Porque você vai ser a primeira Bíblia que as pessoas vão ler. Qual que é o seu procedimento? Como que você procede? Como que você age? Como você lidar? E muitas das vezes as pessoas estão procurando uma mancadinha para poder pegar e falar assim, olha lá, ó o crente lá, olha o cristão lá, olha o diz que serve ao Senhor lá, olha lá como é que ele está procedendo. Vocês entendem? E aí as nossas queixas voltam para um outro verso de Jeremias, em Lamentações, que ele diz, e que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, senão dos seus próprios erros. Se há alguma coisa que nós devamos queixar, primeiramente é o Senhor que resgate em nós o interesse de observar os seus estatutos e mandamentos, para que nós possamos viver. Porque no cativeiro, o Senhor dá uma orientação para o povo. Olha, crescer e multiplicar e ore para que haja paz no lugar onde vocês estarão. Para que o próprio Jeremias falou. Então já estava determinado para acontecer. Por mais que Jeremias não quisesse falar, ele não falou o que estava na sua mente ou no seu coração, como muitos preferem. Mas ele falou o que o Senhor mandou ele dizer, porque ele não pôde resistir. Que nesse dia possamos refletir juntos. As nossas queixas são sensatas? O que eu me queixo, o que eu reclamo, tem alguma valia? Tem alguma coisa a ver comigo? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Para que, por mais que as queixas elas não vão acabar, mas quando acontecer, que sejam queixas como essa do profeta. Queixas sinceras. Que nós possamos chegar ao Senhor de forma sincera, porque Deus não é um tirano que está lá em cima, né? Porque um tirano, né? um imperador, em outras palavras, ele é rei, e é um rei que está disposto a ouvir aquele que o serve.
está disposto a dar atenção à sua queixa. Assim como ele ouviu Jeremias, ele também pode ouvir a mim e pode ouvir a você. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, né, e compartilhar com mais pessoas esse vídeo para que esse devocional possa alcançar mais pessoas. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.